Olá pessoal, sejam todos bem-vindos. Hoje eu quero falar rapidamente com vocês sobre transistor bipolar. Vocês estão vendo eu com esse esquema aberto, mas eu não vou explicar nada sobre esse circuito. Eu quero explicar resumidamente como funciona esses componentes que a gente vê muito em placa-mãe, e quando a gente abre o esquema, nos deparamos com esses componentes e muitos têm dúvidas como eles funcionam, e é sobre eles que eu quero falar com vocês. Eu peguei aqui o modelo NPN, como vocês estão vendo aqui, e peguei também o modelo PNP. Quando a gente pega um circuito para analisar, como um circuito desse aqui, é necessário que eu tenha conhecimento como funciona cada componente contido aqui na placa-mãe, porque se eu não souber o comportamento deles, eu não vou saber interpretar o esquema e não vou saber reparar a minha placa-mãe. Vamos lá. Vamos primeiro entender como funciona o transistor bipolar NPN. Por que bipolar, pessoal? Porque ele é do tipo 2N, e um P. Por isso é bipolar. E o outro, esse aqui, por que PNP? Porque ele é do tipo 2P, aqui ó, e um N. Vocês lembram do diodo? O diodo ele é formado pela junção P e pela junção N. Ele é assim, ó. Aqui é a simbologia do diodo. Então, o diodo ele é formado pelo anodo e pelo catodo. O diodo ele funciona assim. Para que ele possa conduzir, que sua corrente passe por ele, é necessário que ele receba no anodo um potencial maior e no catodo um potencial menor. Ou seja, se chegar uma tensão aqui maior do que aqui no catodo, ele vai conduzir. Podemos pegar este exemplo do diodo para aplicar no transistor bipolar. Veja que o transistor bipolar ele também tem a junção P e a junção N. E ele é formado por três terminais. Três. Quem são eles? O coletor, que a gente lembra da carga, onde vai ligado a nossa carga. Ele é formado também pela base e pelo emissor. A base é que controla o fluxo de corrente que passa pelo nosso transistor. Sim, professor, mas eu quero saber como ele funciona. Veja bem. Primeiro, você tem que saber o tipo de transistor que está no circuito. Mas como é que a gente sabe o tipo de transistor que está no circuito? Quando você pegar o esquema da placa, você vai ver a simbologia do transistor lá no esquema. E nós conseguimos diferenciar o transistor se ele é PNP ou se ele é NPN por esta seta. Toda vez que você vê a seta saindo, ele é NPN. E toda vez que você vê a seta entrando, como nesse exemplo aqui, ó, a seta está entrando no transistor. Isso quer dizer que ele é PNP. É importante vocês identificar esta seta. Isso significa qual é o tipo de transistor que vocês estão trabalhando. Agora que você já sabe identificar o transistor, o tipo de transistor que você está trabalhando, você vai identificar agora aonde é que está a base, e aonde está o coletor, e aonde está o emissor. Mas para que saber isso? Porque se você não identificar os terminais, como coletor, base e emissor, você não vai conseguir testar e você não vai saber o funcionamento. E quando você pegar um esquema e o esquema não tiver
descrito o nome dos terminais como coletor, base e emissor, você vai saber identificar por esta seta aqui, ó. Esta seta saindo significa que ele é um NPN e significa que aqui é o emissor. Aqui é o emissor, porque a seta está saindo. E com certeza você vai saber identificar a base, porque você vai ver algum sinal chegando nesse terminal, porque a base sempre vai ser esse traço aqui, ó. Você identificando este traço e esta pontinha saindo, você vai saber que aqui é a base lá no circuito dentro do esquema. E quando você vê também essa seta aqui, ó, saindo, você vai saber que aqui é o emissor. Portanto, onde você vê a seta é emissor, sempre será emissor. Então, você sabendo onde é a base e onde é o emissor, com certeza o outro terminal será o coletor. Da mesma forma, o PNP. Olha aqui, a diferença do PNP e do NPN está na seta. Aqui, o emissor. Tá vendo? Aonde está a setinha é o emissor. E quando a seta está entrando, ele é o que? PNP. Em alguns esquemas, não vai estar escrito bonitinho como está aqui, ó, base, emissor e coletor. Mas vai ficar simples você identificar. Todo esquema vem a simbologia dos componentes. E com certeza, aonde estiver um transistor bipolar, vai ser essa simbologia. Se tiver alguma diferença, é muito pouca. Mas com certeza vai estar lá assim, ó, esse traçado aqui. Aqui vai ser a base. E onde estiver a seta, vai ser o emissor. Ou ela saindo, ou ela entrando. Tanto faz, vai ser o emissor. E a outra vai ser o coletor. Bom, vamos primeiro saber como funciona o transistor NPN. Para quem já tem um certo conhecimento, sabe que o transistor bipolar ele é uma fonte de corrente. Ele foi feito para amplificar a corrente. E para ficar melhor a nossa explicação, nós vamos focar muito no sentido da corrente. Vejam bem, para ficar fácil, nós vamos pegar o diodo para facilitar a nossa compreensão. Eu vou desenhar aqui a simbologia do diodo. Vamos chamar aqui de P e vamos chamar aqui de N. Veja que da base para o emissor, temos aqui o P e temos aqui o N. Deixa eu apagar aqui para melhorar. E temos aqui também o N no coletor. Ou seja, N, P, N. O diodo para conduzir, ele tem que receber aqui no P um potencial maior de tensão e no N um potencial menor. Sendo assim, vai haver o que aqui? Circulação de corrente do P para o N. Da mesma forma é o transistor bipolar. Quando o transistor bipolar NPN recebe aqui na sua base um potencial maior e aqui no seu emissor sendo um potencial menor, vai haver o que aqui? Circulação de corrente. E havendo circulação de corrente aqui da base para o emissor, vai haver também uma grande circulação de corrente aqui do coletor para o emissor. Repetindo mais uma vez. Para que haja circulação de corrente no transistor NPN, é necessário que a tensão de base seja maior do que a tensão de emissor. Sendo assim, vai haver o que aqui? Circulação de corrente juntamente
com essa saída aqui do coletor para o emissor. A corrente de base mais a corrente do coletor vai ser igual corrente de emissor. Eu estou colocando um C aqui, pessoal, mas a corrente é representada pela letra I. Ou seja, corrente de base mais corrente de coletor vai ser igual corrente de emissor. Mas para que haja essa corrente de coletor para emissor, para que haja essa corrente aqui, ó, é necessário que a corrente de base aqui seja maior do que a corrente de emissor. Sendo assim, o transistor vai ligar e vai permitir uma saída aqui do coletor para o emissor. Deu para vocês entenderem? Vou dar um exemplo aqui para vocês, para facilitar. Sempre que vocês observarem um transistor bipolar, você tem que observar a base e o emissor. Se chegar um sinal positivo aqui na base, veja o emissor. Se o emissor estiver ligado ao terra, aqui é o que? 0 volt. Então, se está chegando aqui um sinal positivo, digamos 1 volt, por exemplo, aqui na base, vai haver circulação de corrente? Sim. Por quê? Porque a corrente de base está sendo maior do que a corrente de emissor. Portanto, vai haver condução de corrente aqui e vai haver condução de corrente aqui, do coletor para o emissor. Outro exemplo. Digamos que aqui tem 0 volts na base e o emissor está ligado ao terra. Eu estou dando este exemplo, pessoal, porque é o que muita gente vê na placa. Um transistor NPN e o emissor geralmente vem ligado ao terra. Então, se aqui chegar 0 volt aqui na base e o emissor estiver ligado ao terra, isso aqui também é 0 volt. Isso quer dizer que não vai haver circulação de corrente. A base e o emissor estão iguais, como se fosse o diodo. Se aqui chegar 0 e aqui do outro lado tem 0, vai haver circulação de corrente aqui? Não vai haver. Sempre verifique, pessoal, lembrando sempre do diodo. Olhando a setinha e lembrando do diodo. Aqui é como se fosse o anodo e aqui como se fosse o catodo. Ó. Do anodo para o catodo, sendo o potencial maior e o catodo sendo um potencial menor, vai haver corrente, vai haver circulação de corrente. E com isso, vai haver também circulação de corrente do coletor para o emissor. Aqui vai haver um ganho muito grande de corrente do coletor para o emissor, porque o que permite essa circulação de corrente do coletor para o emissor é justamente quando há ligação entre base e emissor. Aí o coletor e o emissor vai haver também uma grande circulação de corrente. Vamos pegar outro exemplo prático aqui. Digamos que aqui chega uma tensão de 12 volts. Aqui nós temos um resistor ligado ao terra. Quantos vocês acham que vai ter de tensão aqui? Existe uma diferença de potencial aqui. Temos aqui um potencial maior, porque temos 12 volts. Não é isso? E temos aqui um potencial menor, porque o emissor está ligado a este resistor que está ligado ao terra. Ou seja, o potencial aqui é menor. Vai haver circulação de corrente aqui? Sim, lógico que vai haver circulação de corrente aqui. Mas com uma queda de 0,7 a 0,6. Por aí.
Vocês lembram do diodo, que também tem essa queda de 0,7? Da mesma forma, aqui dessa junção para essa, ó, vai haver também um desconto aqui, 12 menos 0,7 vai dar uma tensão aqui de, aqui vai ser o que? 11,3, com um ganho de corrente aqui, pessoal. É isso que vocês têm que entender. O transistor, ele é uma fonte de corrente. Só que aqui, como eu estou explicando de forma muito resumida, para que a gente possa fazer a nossa análise quando a gente pegar uma placa com defeito, eu não vou falar para vocês aqui cálculos matemáticos de ganhos de corrente. Porque, na verdade, quando a gente pegar um transistor desse com problema, a gente vai rapidamente e substitui por outro igual. Então, não vejo aqui necessidade da gente estar fazendo cálculos e mais cálculos. O que vocês têm que entender é a forma que este componente funciona. E aqui no coletor, sempre vai ter uma tensão. Pode ter 15, pode ter 19. O que vocês têm que prestar atenção é se verdadeiramente há permissão de corrente entre base e emissor. Tendo essa permissão aqui, é lógico que aqui também vai ter ganho de corrente. Então, a regra é, deixa eu escrever aqui, ó, para vocês não esquecerem. A tensão de base, V é tensão, né, pessoal? Todo mundo sabe, voltage. A tensão de base tem que ser maior, esse símbolo aqui significa maior. Tem que ser maior do que tensão de emissor. Sendo assim, o transistor vai ligar e vai permitir a passagem de corrente, tanto de base para emissor, quanto de coletor para emissor. Ou seja, a corrente de emissor, essa corrente aqui, ó, vai ser igual à corrente de base mais corrente de coletor. Simples, né? Então, a corrente de coletor mais a corrente de base vai dar a saída aqui de corrente de emissor. Tá bom, pessoal? Vamos agora para o transistor PNP. O transistor PNP já é o contrário. Vocês lembram que no NPN, eu estou sendo repetitivo, pessoal, para poder a gente entender. Porque se não prestar atenção, isso aqui atrapalha, principalmente na hora da manutenção. O PNP é o contrário do NPN. No NPN, o que acontece lá? A base tem que ser maior do que quem? Do que o emissor. Tem que ser maior. O potencial da base tem que ser maior do que o emissor, para que haja o que? Circulação de corrente. Já no PNP é diferente. O emissor, tá vendo? É que tem que ser maior. Lembra do diodo, gente? Lembra do diodo? Anodo e catodo. Só é lembrar do diodo que vocês não se perdem. Tá bom? A corrente de emissor aqui, ó, tem que ser maior do que a corrente de base. Estão entendendo agora? Vocês estão captando agora? A corrente vai entrar aqui pelo emissor, ó, e sair aqui na base. Repetindo, o transistor PNP é diferente do NPN. Olha o sentido da seta. Veja isso aqui como um diodo. A corrente do emissor aqui tem que ter um potencial maior. Tá vendo? E a corrente da base tem que ter um potencial menor, para que o transistor venha conduzir a corrente. Estamos falando aqui do sentido da corrente. Então, isso quer dizer que o sentido da corrente é assim, ó. Vai ser assim o sentido da corrente. Sendo assim,
aqui o potencial menor e o potencial maior, o que é que vai acontecer? Vai haver corrente aqui do coletor para o emissor. Vai haver um ganho de corrente. E isso se a base for menor. Se você entendeu como funciona o NPN, fica simples você entender o PNP. Então, a regrinha é, vou apagar aqui. Lembrando aqui, sempre vocês têm que olhar a base. Tá bom? Como é que a gente sabe como é a base? A base sempre tem esse travessão aqui, ó. Isso é, se lá no esquema não tiver bonitinho assim, ó, emissor, coletor e base. Você olha o travessão, aqui vai estar a base. Aonde tiver a seta aqui vai ser o emissor. Então a regra é: corrente de base, esse I aqui representa a corrente, o B de base, tem que ser menor. Esse símbolo aqui é de menor. Do que quem? Do que a corrente de emissor. Sendo assim, vai haver corrente entre coletor e emissor. Preste atenção aqui nesse circuito dessa placa-mãe comigo. Vamos voltar aqui no esquema. Aqui, bem simples. Já que você agora entendeu como funciona os transistores bipolares, preste atenção aqui. Vamos começar aqui por esse aqui. Que transistor é este aqui, gente? A seta saindo, ele é o quê? NPN. Olha a seta aqui. E o NPN para funcionar, o que é que acontece? A tensão de base tem que ser maior do que a tensão de emissor. Base maior do que emissor. O emissor é sempre onde está a seta. E a base é sempre onde está esse travessão. Então aqui é o que? Um NPN. Se ele é NPN, para que ele venha saturar, conduzir, é necessário que o potencial da base dele seja um potencial maior do que o emissor. Aqui é o emissor. Então aqui é a base e aqui é o emissor. Como é a regrinha? Tensão de base maior do que tensão de emissor. O emissor está ligado ao terra. Veja, aqui, ó, ligado ao terra. Então, qualquer tensão que chegar aqui, sendo o potencial maior do que 0 volts, o que é que vai acontecer? Vai haver corrente aqui, da base para o emissor, e vai haver corrente do coletor aqui, ó, para o emissor. Vai haver circulação de corrente aqui, ó. E vai haver circulação de corrente aqui. E esse aqui, pessoal, que transistor é esse? Olha a setinha. Esse daqui vai ser o quê? Um PNP. PNP. E qual é a regra do PNP? Vamos voltar lá? A regra do PNP é tensão de base. Aqui, ó, tensão de base menor do que tensão de emissor. Será que é isso que está ocorrendo naquele circuito? Será que realmente a tensão de base está sendo menor do que a tensão de emissor? Vamos lá? Pronto. Aqui está. Analisando esse circuito, aqui na base, nesse momento, ó, se esse transistor estiver ligado, se realmente estiver chegando aqui um sinal de potencial maior, significa o quê? Que este transistor ele ligou. Portanto, está tendo corrente entre base e emissor, e está tendo corrente aqui, ó, entre coletor e emissor. Aqui, ó. E quando há corrente aqui, esse potencial aqui, ó, do coletor, ele chega próximo do zero,
porque ele está ligado diretamente ao terra aqui, ó. Tá vendo? Então o potencial aqui de cima, ó, do coletor, ele chega próximo ao zero. Ele vai se tornar um potencial muito menor, porque houve aumento de corrente daqui para cá. E com isso, podemos entender que o potencial aqui está muito menor, está próximo do zero. Então, essa linha toda aqui, ó, toda essa linha aqui, ó, ela está próximo do zero, ou quem sabe zero. Isso quer dizer que aqui o potencial está sendo menor aqui na base. E como vocês estão vendo, essa tensão aqui que entra aqui no jack, ó, ela é uma tensão positiva de alta. Uma tensão de 19 volts. Ela está chegando aqui no emissor, ó, uma tensão de 19 volts. E eu falei o que para vocês? Que quando a base no transistor PNP é menor do que o emissor, vai haver a condução de corrente, ou seja, vai haver circulação de corrente. E é o que está acontecendo aqui nesse momento. Está havendo uma circulação de corrente aqui, caso esse transistor seja ligado. Aí sim, vai ligar a base desse transistor e vai haver circulação de corrente aqui, ó. Essa tensão que está aqui de alta, ela vai passar por esse transistor, tá vendo aqui? Chegando à base desse MOSFET. Sim, professor. Olhando este circuito, se esse transistor não ligar, o que é que está acontecendo com esse transistor aqui de cima? Pronto, eu vou explicar para vocês. Eu vou apagar aqui. Digamos que esse transistor aqui, ó, PNP, esse transistor aqui esteja desligado. Se ele está desligado, esse aqui também está desligado, gente. Porque a base desse transistor, ele está ligado ao coletor desse transistor. Então, quem vai mandar o sinal para ligar esse transistor aqui é esse transistor aqui de baixo. Por quê? Porque a base está ligada nele. A base não está aqui solta, independente. A base está dependendo desse transistor aqui de baixo, ó, desse transistor aqui NPN. Se ele ficar desligado, esse transistor também vai estar desligado. Então, esse aqui depende desse, no caso deste circuito. E o que está acontecendo aqui, nesse momento, caso esse transistor esteja desligado, é que essa tensão aqui de 19 volts, ó, ela está chegando neste emissor. Como ele está se comportando aqui como o diodo que eu exemplifiquei para vocês, entre anodo e cátodo, que é o sentido aqui da corrente, tá vendo? Essa tensão de 19 volts está passando por aqui, entrando pelo emissor e saindo aqui na base. Ou seja, se está entrando 19 volts, aqui se você colocar o seu multímetro aqui, ó, nesse ponto aqui, que é a base, o que é que vai acontecer, gente? Vai ter aquela queda de 0,7 que eu falei para vocês. De 0,7. Por causa da junção aqui, PN. Provavelmente, nessa linha aqui, se esse transistor estiver desligado, nessa linha aqui, se você colocar o seu multímetro, nessa linha aqui, vai ter 18,3. Provavelmente, ou para mais ou para menos. Porque na prática, as tensões se comportam de maneira diferente do que aqui na teoria. Mas é justamente isso que eu estou falando para vocês. Essa tensão de 19 volts vai passar por aqui e vai ter uma queda de 0,7 ou 0,6. E no multímetro você vai enxergar essa queda de tensão de 18, alguma coisa. Entendeu, pessoal? E quando esse transistor aqui ligar, que este sinal aqui, ó, chegar até aqui a base, um sinal positivo,
maior do que 0, né? Porque ele está ligado aqui no terra. Isso quer dizer que ele é 0 volt. Então, chegando tensão aqui positiva, ele vai ligar, vai haver corrente entre base e emissor, e vai haver corrente entre coletor e emissor. O que é que vai acontecer? O coletor aqui vai chegar próximo do 0. Esse 0 é o sinal que vai atingir a base. Com isso, vai haver circulação de corrente aqui e vai haver circulação de corrente aqui, que com certeza vai ser essa tensão aqui, ó, de 19 volts chegando nesse MOSFET, deixando ele em corte. E essa tensão não vai passar para cá. Entenderam, pessoal? Se vocês tiverem alguma dúvida, deixa aí nos comentários. E se for preciso, eu faço um vídeo novamente reforçando este assunto. E se você deseja comprar o curso, está disponível aí na descrição do vídeo o link para que você compre o curso. Lembrando, pessoal, que quando você clicar para comprar o curso, mesmo que esteja lá frete grátis, eu peço a vocês para escolher a opção retirar com o vendedor, independente da opção de frete que estiver lá. Se tiver frete grátis, você tem que escolher retirar com o vendedor. Se tiver frete lá com o valor, escolha retirar com o vendedor, porque assim eu vou te enviar o link para o seu e-mail, para que você possa fazer o download do curso. Porque se você clicar lá em frete grátis do jeito que está lá, o Mercado Livre vai enviar uma etiqueta para mim, pedindo para que eu envie o produto pelo correio. E você sabe que o nosso produto não é enviado pelo correio, e sim por e-mail. Tá bom, pessoal? Um abraço, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo.